Bom dia, alunos da classe Heróis da Fé e as demais classes também dos jovens e adolescentes que estarão participando desse estudo hoje, nesse domingo diferente, porque nós temos a Escola Bíblica de Férias funcionando e por isto é diferente a aula de hoje. Mas o assunto é o mesmo. Prosseguimos com Romanos, hoje o estudo 7 de Romanos, e nós estaremos estudando então a justiça agora praticada. Nós já vimos a justiça necessária, nós já vimos a justiça providenciada, nós vimos a justiça limitada e hoje veremos a justiça praticada. Isso tudo no livro de Romanos. Enquanto nós aguardamos a glorificação do nosso corpo, o que nós fazemos como igreja à luz da carta de Paulo a Romanos? Qual é a atividade da igreja? O que o cristão pode fazer? Nós queremos, nessa aula, trabalhar dentro destes pontos com os nossos irmãos. Eu convido você para Romanos, capítulo 12, e você vai ficar comigo aí no versículo 1, no versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos neste versículo, nesses dois versículos, mais especificamente no versículo de número 2, uma ordem e uma negativa. A primeira negativa, não. O texto começa com este não. Não vos conformeis. E, ao mesmo tempo, existe uma ordem, um imperativo. Transformai-vos. Então, enquanto estamos aqui lidando com a nossa vida, né, o que eu posso fazer? Por isso, Romanos trata, então, agora da justiça praticada. O que nós vamos fazer com todo o conhecimento teológico estudado nesses dias? Nós vimos desde o início desta série de estudos as temáticas mais de cunho teológico, de cunho mais menos prático e mais teórico. Na última parte de Romanos, então, você tem o que fazer com isso, como praticar. Então, poderíamos dizer assim que, além das doutrinas sólidas, Romanos também é um verdadeiro manual para o cristão. Ele explica o que fazer com a nossa nova vida salva em Cristo Jesus. Bom, dentro dessa temática, olhando a proibição, nós poderíamos perguntar, né? Por que há essa ordem de não se conformar? O que é conformar? O que implica você conformar-se, tomar a forma de aceitar aquilo pacificamente? A ordem aqui é uma ação transformadora contínua, mas, ao mesmo tempo, há uma ordem negativa para não nos conformarmos, uma vez que nós estamos inseridos nesse mundo. Existe uma grande chance da gente acabar tomando a forma do mundo, porque nós somos seres influenciáveis, nós influenciamos e nós também recebemos influências. Isso é ser humano. Você tem força de influenciar, mas você também é passivo de ser influenciado. E ao cristão, um conhecimento sólido, seria muito bom que ele fosse o agente influenciador mais
do que agente influenciável, mas nem sempre isto acontece. Esta dinâmica de não se conformar e, ao mesmo tempo, de se transformar, tem uma razão. O próprio versículo nos responde: para quê? Então, por que eu devo ter essa postura? Para eu experimentar de Deus. E aí o texto é mais claro, né? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós poderíamos, assim, analisando o texto, dizer que só é possível eu experimentar a vontade de Deus para a minha vida, essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, se eu viver nesta dinâmica, à luz da palavra de Deus, de não me conformar com o mundo e, ao mesmo tempo, de estar disposto a esse processo constante de transformação. Em síntese, a gente poderia dizer que a proposta desse versículo 2 do capítulo 12 de Romanos é esta mesmo. Conformar é concordar. E nós, hoje, somos desafiados a concordar com tudo, você sabe disso. Quem discorda hoje, as pessoas é tida como resistentes, são pessoas preconceituosas, e, de uma certa forma, há um apelo muito grande para você concordar. E nem sempre nós podemos, à luz da palavra de Deus, concordar. Eu diria que quase sempre nós não podemos concordar. Estar conformado é assumir o tamanho e a forma da realidade em que você vive, que você está inserido. Mesmo que seja uma forma insuficiente, insignificante, mas você acaba assumindo essa forma. A sociedade exerce uma pressão muito grande para que você esteja conformado. E quando você se conforma, então toda essa guerra da mídia, das filosofias e das ideologias, elas têm a sua vitória. Qual que é a vitória das ideologias? É convencer você de que eles estão certos, é fazer você se conformar com aquela tese, muitas vezes duvidosas, que eles afirmam. Então, nós não podemos nos conformar, nós somos chamados nessa época a ter posturas. Não tomar a forma, às vezes, tem custo, tem preço. Você pode ser ignorado, você pode ser desqualificado, você pode ser rejeitado. É muito mais fácil você receber tapetes vermelhos, tapinhas nas costas e ser o mais pop, mais popular, se você aceitar. Nós poderíamos pensar assim, esse tomar a forma ou não tomar a forma, né? Naquilo que não te faz bem. Você sabe, no primeiro momento, que aquilo não faz bem. Então, por que eu tenho que tomar a forma disso? Só para agradar? Só para ir com a tendência de momento? Também não tomar a forma daquilo que não é bom para o seu pensar. O seu pensamento não contribui, ou então não se encaixa com aquela forma de pensar do mundo. Então, você não pode. E também naquilo que você vai produzir. Eu não tenho que produzir isto que a sociedade espera de mim. O que a sociedade secular espera de nós? Que nós sejamos produtores de todo esse objeto do momento. Então, vamos imaginar nos dias atuais. Você tem que produzir com a sua vida um pensamento, textos, a sua forma de pensar, as suas ideias, tem que produzir aquilo que o pensamento de momento defende. Então, se o momento defende a defesa do aborto, você deve produzir esse tipo de ensinamento, esse tipo de pensamento. Se o pensamento do momento
ele defende um movimento feminista exacerbado, você também não pode pensar o contrário, porque senão você é uma pessoa fundamentalista. É por isso que não é fácil a gente entender a teologia de Romanos, trazendo-a para a vida prática. Nós não podemos tomar a forma, porque aquilo não nos faz bem, como cristão, como servo de Deus. Afeta o nosso pensar, e nós estamos aqui para produzir coisas melhores. Dentro desta mesma linha, não tomar a forma do mundo é um grande desafio, porque, de uma certa forma, traz conforto. De uma certa forma, traz bem a você, faz bem. Se você tomar a forma da empresa que você trabalha, se a filosofia dessa sua empresa ela for uma filosofia hedonista, se você caminhar com o teu chefe, com o pensamento da sua equipe, daqueles que estão acima de você, vai gerar conforto. Você quer ter conforto, é você caminhar com a multidão, é fazer o que todo mundo está fazendo. O contrário disso é se desafiar e desafiar outros, é você sair daquele ambiente. Então, por isso que muitos não tomam uma atitude e acabam assumindo a zona de conforto. E o texto convida a sair, né? Sair dessa zona de conforto. Quando diz, não vos conformeis. Então, você tem que tomar uma atitude. Transformar, nós poderíamos ter em 3 áreas. Primeiramente, no pensar, transformar na forma de você pensar. Quando nós pensamos errado, nós agimos errado, nós construímos toda a nossa vida de forma errada. No avaliar, como que nós avaliamos as coisas? Se você pensa errado, a sua avaliação ela vai ser relativista, ela vai ser relativa, ela vai ser subjetiva, ela não vai ser absoluta. E hoje, esse é um grande problema, você não pode ter uma avaliação concreta, você tem que ter uma avaliação subjetiva, ou seja, eu penso desta forma, o B pensa da outra forma, o C pensa da outra forma, e todas as formas de pensar são bem-vindas. Então, cai a sua forma de avaliar também. Então, você tem que aprovar tudo e achar tudo normal. E isso afeta na sua postura. A sua postura também fica prejudicada, porque aí se você pensa de acordo com a forma do mundo, se você, então, avalia de acordo com a forma do mundo, a sua postura automaticamente vai ser uma postura igual à postura do mundo. E automaticamente o seu procedimento, o seu proceder vai tomar a forma do mundo. Aí você tem, de fato, uma teologia muito complexa, uma teologia desalinhada com a Bíblia e que as pessoas, nesse presente momento, estão tentando fazer. De vez em quando você ouve as pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita para esse momento que nós estamos vivendo. Vira e mexe, você ouve as pessoas dizendo que nem tudo que está na Bíblia deve ser feito. Você ouve comentários de que precisa, então, de buscarmos na Bíblia uma interpretação de acordo com a nossa época, de acordo com o espírito de época, de acordo com o nosso contexto. E isto é prejudicial. Os países que fizeram isto, eles acabaram, com o passar do tempo, secularizando. Há pouco tempo nós ouvimos nos grupos familiares um missionário que está em um país aqui da América Latina, no Chile, que é um país que secularizou. O conhecimento é muito valorizado nesses países, mas paga-se um preço. Perde-se os absolutos da Bíblia, por exemplo, da palavra de Deus. O missionário disse que lá não se pode abordar ninguém e falar de Jesus. O Brasil também caminha para isso, de certa forma. Mas por quê? Porque secularizou. A forma de pensar mudou, a forma de avaliar mudou, e as pessoas, então, abandonam os valores, os princípios absolutos e se apegam a valores relativos.
nós, diante desse desafio, temos duas posturas, assim, é se conformar ou é transformar, é sair desta posição. Bom, pense nisso. Como que nós poderíamos manter um conhecimento teológico e, ao mesmo tempo, poderíamos influenciar o nosso mundo e, ao mesmo tempo, conviver sem criar a Terceira Guerra Mundial? Porque alguns têm soluções. As pessoas falam, não, eu vou ser radical e vou tomar uma postura e não quero saber de nada. Isso não seria edificante. A ideia é sermos sal da terra e luz do mundo. Então, você está numa faculdade, você tomar uma posição radical que você não vai ter acesso a ninguém, que você não vai poder temperar a vida de ninguém, não me parece ser muito produtivo. Como também não me parece nem um pouco produtivo você tomar a forma do mundo. Então, qual seria a minha postura? Qual seria a postura ideal? Bom, ter um conhecimento teológico, sim, mas não conformado com os valores do mundo. Um conhecimento teológico conformado com a palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, um conhecimento teológico que pudesse influenciar sem você ser agressivo, sem você ser preponderante, porque o momento não aceita, ficaria difícil você acertar, encontrar o coração da pessoa para uma teologia que pudesse ser compartilhada. Então, cabe a nós hoje ter muito cuidado nesse sentido. E diante dos estudos que nós estamos trazendo, primeiro nós temos que ter consciência do pecado. Temos consciência de que o homem, em todo o livro de Romanos nós vimos isto, de que o homem, na sociedade, não há justo, de que ninguém pode trazer a bandeira de justo por si mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém se olharmos desta forma. O que tem de bom em nós é Cristo Jesus. Primeiro, ter essa humildade. Eu acho que a teologia de momento agora vai precisar de nós de muita humildade. O orgulho cristão, o orgulho teológico não serve a esse momento. Tendo esse reconhecimento, essa certeza, olhar para o mundo, olhar para as pessoas com os olhos também que Cristo olhou. Olhar com olhos de bondade, de misericórdia, para que as pessoas possam reconhecer e vir a um conhecimento teológico que seja capaz de alterar, de fazer mudanças. Porque, se não houver mudança na sociedade, então o nosso conhecimento e a nossa influência fica questionável. Há de se ter uma mudança para que justifique a nossa postura como sal da terra e luz do mundo. Ter um conhecimento que não corrobore para a mudança da sociedade não é bíblico. Não é bíblico, porque o conhecimento que nós devemos ter é para serviço de Deus e para transformar vidas. Bom, se seguirmos por esse caminho, nós chegaremos a algumas conclusões aqui. Primeiro, os conformados com este mundo, eles correm o mesmo risco do sal que Jesus diz que é insípido. E a sentença é muito clara, está lá em Mateus 5, versículo 13, que vai dizer assim: vós sois, o Senhor Jesus está olhando para a igreja, para o nosso conhecimento teológico como igreja, e dizendo assim: vós sois o sal da terra. Mas aí ele faz uma consideração muito importante. Ora, todavia, no entanto, essa preposição indica que você tem que pensar no que vem pela frente. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, um cristão que não influencia, mesmo que ele tenha o status de sal, o sal, não basta trazer lá no pacotinho o nome sal, ele tem que salgar. O cristão também, se ele for insípido, ele pode ter conhecimento, ter um nome, mas se ele for insípido, qual é o destino dele? Pisado pelos homens.
é aquela pessoa que não influencia e, além disso, é pisado pelas pessoas, não tem crédito, não tem valor de influência. Bom, estar conformado é como se tornar, então, sal insípido. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis. Se você se conformar, pode, aparentemente, dar a ideia de que você vai ser bem aceito na sociedade. E pode até acontecer de ser mesmo, mas você não vai temperar, você não vai preservar, você vai perder a sua força de influência. Sem poder nenhum para dar sabor. Você vai ser mais um. Então, nesse sentido, nós temos que pensar em não nos conformarmos. Depois, o destino de ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens é algo que a gente fica triste muitas vezes de ver igrejas e o cristianismo nesse estado. Assim, as pessoas dão risada, as pessoas ignoram, as pessoas fazem piadas. E isso às vezes nos revolta, mas às vezes as pessoas que estão fazendo isto, elas têm até uma certa razão. Porque está se tratando de uma classe que se diz evangélica, mas que não tem tempero, não tem poder nenhum para mudar, para influenciar a vida. O ideal seríamos que, diante desta pergunta, o que eu faço agora que eu conheci em Romanos, quem eu era, o poder de Deus em me transformar, em me escolher, em aplicar essa justiça na minha vida, e agora o que eu faço com esse saber, com essa teologia? Bom, eu sou chamado a usar isto de tal forma que o mundo sinta a diferença através dos meus atos, do meu pensamento, do meu procedimento, da minha produção. O que eu estou produzindo como ser humano nessa sociedade? O mundo tem que olhar e tem que ver algo diferente. Então, ainda mais nesses dias, quem vai falar mais alto do que será não as nossas palavras, mas será o nosso proceder. Será as nossas atitudes, o nosso testemunho. Isso vai falar muito mais aos corações. As pessoas vão observar e vão perceber que a nossa forma de vida é diferente da forma de vida do mundo. Eles vão perceber que nós não nos conformamos com a forma do mundo, não por orgulho, mas porque nós temos uma forma melhor, uma forma mais agradável, uma forma mais coerente e uma forma muito mais saudável do que a forma do mundo. Aí sim nós estamos fazendo diferença, as pessoas estão comparando. Nós não estamos, como, abro aspas, enfiando goela abaixo. Nós estamos mostrando com um modo de vida que o nosso proceder, a nossa forma é diferente da forma do mundo. Nós não tomamos essa forma do mundo. Nós temos uma forma mais nobre, mais bíblica. Segundo, a atitude que nós podemos ter, além do nosso testemunho, através dos nossos atos, também daquilo que nós produzimos, da fala que nós produzimos, dos textos que nós produzimos, das conclusões que nós chegamos, das nossas, hoje muito comum, as publicações que nós colocamos nas redes sociais e as curtidas do que nós curtimos. Às vezes você curte coisas sem entender o que está escrito. Você defende ideias, muitas vezes, de pessoas que você não conhece profundamente o que está por trás, você não conhece o conceito daquela ideia, daquele pensamento. E tem muitos que vão nessa história. Então, é necessário, em dias como hoje, nós, reformados, de pensamento reformado, ter todo esse cuidado no que nós estamos produzindo, no que as pessoas conseguem olhar e ver através da sua vida o que você está produzindo. Seus gestos, sim, seus atos, suas palavras, suas publicações, o resultado do seu trabalho, os seus relacionamentos, tudo isso é produção. Você vai produzindo, o que você conhece vai ser transmitido naquilo que você produz. Então, cabe a nós, como servos de Deus, pensar em o que fazer
E eu gosto muito desse versículo que eu vou ler para encerrarmos, que está no capítulo 15, no versículo 13 de Romanos. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós devemos, nesses dias tão turbulentos, nesses dias que é denominado da sociedade flutuante, flutua-se em tudo, mas não há nenhum conhecimento mais profundo, não se aprofunda em nada. As pessoas conhecem, mas em um flutuar. E aí é comum você ver pessoas defendendo algumas ideologias, até ideologias perigosas, apenas pelo flutuar, sem conhecer, sem aprofundar naquilo. Então, é chamada sociedade flutuante, sociedade de pessoas flutuantes. São aquelas que flutuam, mas que não aprofundam. Então, nesses dias, nesses momentos, nós deveríamos ter uma vida interior rica, e é isso que o último texto diz. E o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. O nosso mundo pode ter ganho científico, tecnológico, mas o nosso mundo perdeu muito na riqueza de uma vida cheia de esperança. As pessoas estão sem esperança nenhuma para viver. Por isso, suicídios e mais suicídios estão acontecendo, ou tentativas deles, porque as pessoas não são mais ricas de esperança. As pessoas não acreditam mais nem em si mesma, porque quando as pessoas não creem mais em Deus, ele não crê mais em nada. Nem em si mesmo, nem no seu próximo. E aí as pessoas entram num túnel que não tem luz no final. Cabe a nós, povo de Deus, e a igreja, então, a ter esse padrão de riqueza interior, de vidas com significado. Quando você abrir a sua boca, você mostrar conhecimento, você mostrar riqueza espiritual, não um blá, 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 que é da massa em geral, mas assim um diferencial, uma teologia que ela pode ser vista na prática, na sua fala, naquilo que você produz. Ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Se há uma forma da religião fazer sentido nos nossos dias para esta geração de flutuantes, é mostrar que nós não flutuamos no conhecimento teológico, mas nós nos aprofundamos. Nós conhecemos mais do que aquilo que está ali naquela primeira margem, primeiro nível do mar da vida, onde só se pode flutuar e parece, dá a impressão de que se conhece tudo, mas não se conhece nada. Eu convido você, então, aluno dessas classes que estamos lecionando hoje, a não ser um jovem flutuante, um adolescente flutuante, nem um adulto flutuante no conhecimento teológico, mas que você se aprofunde, que você crie raízes e convicções. Deus de amor, obrigado pela aula deste domingo, e que ela fique no coração e que ela traga desafios a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo a todos.